Muito bem, meus amigos, a gente vai começar então o nosso estudo de hoje, o nosso Evangelho no Lar, a leitura do nosso livro Vinha de Luz, o texto número 178, obra individual, já finalizando esse nosso livro, que vai até o número 180, depois a gente parte para uma nova obra, que a gente vai selecionar depois dessa mesma linha de trabalho, né, para mantermos aqui as nossas sextas-feiras sempre com essa reflexão sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa família, né? E como a Andréa colocou, né, ela gosta desse trabalho de sexta-feira. Eu já prefiro os trabalhos mais técnicos, né, Andréa? Então assim, eu sou mais para o estudo assim, da pesquisa mesmo do que para a evangelização, né? Aliás, esse é meu ponto fraco, né? Talvez por isso que tenha que toda sexta-feira ficar aqui trabalhando firme e forte para poder desenvolver esse lado mais evangelizado. Então, a gente vai começar aqui então esse nosso estudo de hoje. O texto então, obra individual, começa com uma citação de Emmanuel, né, que retirou lá do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20, que diz para nós: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando essa expressão utilizada não apenas uma vez, multidão de pecados, fala exatamente sobre a quantidade de erros, né, que vão ali manchando a nossa consciência, vão ferindo os nossos valores. E isso faz com que a gente caminhe pelas estradas que a vida vai apresentando para nós, sempre num débito, sempre numa condição de devedor. E isso para nós é extremamente prejudicial, porque a gente lembra, né, eu já fiz para vocês uma analogia, que no princípio da nossa caminhada existencial, é como se a gente estivesse andando por um pântano com aquela água lamacenta até a cintura, dificultando a nossa caminhada. Cada passo é sempre num sacrifício, cada passo sempre exige de nós um esforço extra. A gente não consegue se desenvolver porque é sempre nessa base do sacrifício. Conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo um pouco mais esses nossos atributos, né, que Deus nos concedeu. A gente vai saindo desse pântano e já começa a andar num terreno arenoso, em que o nosso pé afunda, e é aquele caminhar cansado, né, ainda dificultando a nossa evolução. Depois de um tempo a gente sai desse terreno arenoso e entra no terreno com cascalho, que é um solo firme, mas ainda com pedras que machucam os nossos pés, mas que permite que a gente caminhe cada vez mais. Depois a gente começa a caminhar num terreno plano, liso, onde os nossos pés estão firmes, a gente não tem obstáculo, os nossos passos são cada vez mais ativos, mais dinâmicos. E depois a gente começa então a alçar voo, quando a gente alcança aquele estado de plenitude, né, da felicidade verdadeira que a gente vai alcançando, a pureza dos valores. Então a gente está entrando numa fase agora que a gente sai daquele pântano, daquele terreno lodoso, e começa a entrar agora no terreno arenoso, né? A gente sai do instinto e começa a entrar na razão. Mas a grande dificuldade que a gente encontra no nosso desenvolvimento é que nós ainda não conseguimos olhar para frente e seguirmos na direção daquele ponto de referência que nós elegemos, né? O cume, né, o ápice daquela montanha que nós vemos ali, como por exemplo Jesus sendo a nossa referência, e a gente então olha para aquele alto e diz: eu quero chegar até lá. Mas a gente não consegue ainda avançar com rapidez, avançar com velocidade. A gente ainda continua ainda preso nas nossas dificuldades. Isso porque, quando eu falei daqueles erros que normalmente a gente carrega ainda na nossa consciência, a gente não consegue olhar para frente sem antes resolver aquilo que ficou para trás. Porque os erros, na verdade, a gente lembra sempre que a lei de causa e efeito, ela deve ser mantida em equilíbrio. Tudo aquilo que sai da harmonia deve de alguma forma voltar para aquele eixo original.
Então, quando nós cometemos um equívoco, intencional ou não, tendo ali os seus atenuantes, tendo os seus agravantes, a gente vai ter que voltar e corrigir aquilo que foi feito de uma forma equivocada. Nós não temos como simplesmente ignorar aquilo que nós fizemos, exatamente porque essa lei de causa e efeito desperta em nós o sentido de responsabilidade. Eu vou ser sempre responsável por aquilo que eu fizer. Eu não tenho como dizer assim, vamos deixar para lá, que isso não tem nenhum problema. Então, dentro desse equilíbrio que as leis divinas impõem sobre nós, é necessário sempre restabelecer a ordem daquilo que nós desarmonizamos, aquilo que nós desorganizamos. É necessário que nós voltemos, arrumemos as coisas e sigamos em frente. Nessa nossa condição evolutiva, inevitavelmente a gente sempre vai cometendo esses tropeços. Felizmente, graças às oportunidades que nos foram concedidas, nós temos oportunidade de errar menos. Então os erros que nós cometemos no passado, aqueles erros mais graves que muitas vezes comprometiam as nossas existências, comprometiam uma existência inteira, um erro que eu cometi danifica todo o planejamento que eu fiz. E aí então eu tenho que voltar numa oportunidade seguinte para tentar depois fazer tudo de novo, tudo em função daquele erro que eu cometi. Então hoje a gente começa a cometer erros menores. Lesamos a nós, lesamos as pessoas que estão próximas a nós, mas não são lesões graves como no passado. E isso já é uma evolução. Porque nós não podemos simplesmente imaginar que nós estaremos isentos do erro de uma hora para outra, sendo que ainda falta tanto para a gente caminhar. Sendo que nós estamos ainda naquela fase inicial da nossa evolução. A Márcia colocou, né, como se você errou, mas tem que voltar para reparar, mesmo na vida atual. Márcia, a gente tem que lembrar sempre que existem situações que nós temos controle e existem situações que nós não temos controle. Tudo aquilo que nós fazemos, e nós, quando depende apenas de nós, temos a oportunidade de voltar alguns passos e retomar de onde nós cometemos aquele equívoco, nós podemos fazer. Agora, muitas vezes, há situações em que a gente se envolve, que envolve outras pessoas, envolve outras circunstâncias, que nós não temos o domínio. Então nós temos que esperar que o tempo vá reajustando o caminho de cada um envolvido naquela situação, para que isso possa se restabelecer. Há casos, por exemplo, vamos imaginar um caso mais grave, né? Imaginar assim uma situação bem crítica, para a gente perceber que não é tão simples assim a gente corrigir. Vamos imaginar um caso de um homicídio. Eu estou dirigindo meu carro e por uma negligência eu bato em alguém. Não falo de crime, não é uma situação dolosa, mas é uma situação culposa. Eu cometi o crime, mas eu não tinha intenção de fazer aquilo. Então, assim, por uma negligência minha, eu pratiquei um acidente, comprometi a vida daquela pessoa, comprometi a vida daquelas famílias. Eu não tenho como voltar atrás e corrigir. Se por acaso houver a possibilidade, a necessidade de me reencontrar com aquela pessoa, com aquele grupo, e tentar restabelecer de alguma forma, isso virá com o tempo. Agora, quando eu cometo um erro contra alguém e eu tenho a oportunidade de me desculpar, de pedir o perdão, de me dispor para poder corrigir aquilo que está errado, e eu posso fazer isso ainda hoje, então eu devo fazer para evitar que esse meu equívoco seja prolongado para as existências seguintes. Porque é aquilo que nós falamos, cada vez que a gente vai arrastando um erro, a gente dificulta cada vez mais o nosso avanço. Então, como disse Chico Xavier para nós, né, muitas vezes a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. E esse começar agora significa prestar atenção naquilo que nós cometemos de equívoco, prestar atenção nas possibilidades que nós temos de corrigir aquilo que foi desequilibrado, e a partir dali a gente começar a se libertar dessas amarras, desses erros que nos prendem hoje. Né, o Hermes lembrou aqui de uma passagem interessante, que nessa situação de relacionamentos, né, tem ali, reconcilia-te, né, com seus inimigos, ainda nessa existência, naquela passagem do Evangelho, né, que uma pessoa foi colocar ali um donativo em cima do altar, aí Jesus lembrou, deixa o donativo ali, vai lá e se reconcilia com seu inimigo, enquanto você está com ele no mesmo caminho. Porque depois, quando você perdê-lo do caminho, essa pendência vai ficar ali te perseguindo até que você resolva. Então, na verdade, assim, erros todos nós cometemos, faz parte da nossa natureza, faz parte ainda da nossa condição de imperfeição em que nós nos encontramos.
Mas quando nós vamos despertando a nossa consciência e percebendo que cada ação gera uma reação, nós começamos a ficar mais ponderados, mais cuidadosos com os nossos passos. Isso que é importante. Então, erro, quando nós falamos em equívoco, isso pode comprometer a nossa existência hoje, pode comprometer uma parte da nossa existência, pode nos desviar daquele caminho original que foi traçado, retardando um pouco mais esse nosso progresso. Então, quando nós temos a condição de fazer uma avaliação a respeito dessa condição, dessa situação da nossa vida, nós temos condições também de observar que as pessoas também podem cair nessa mesma condição. E é exatamente ali que entra essa passagem de Tiago, quando coloca para nós: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se nós temos oportunidade de fazer alguma coisa em benefício de alguém, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Não que nós sejamos obrigados a fazer isso. Nós lembramos que não há obrigações dentro dessa legislação divina. Todos nós temos oportunidade e livre-arbítrio. Se nós soubermos aproveitar, ótimo, isso se reverterá em nosso benefício. Se nós abrirmos mão disso tudo, nós teremos condições de avançar, mas sozinhos fica muito mais difícil. A individualidade dentro da evolução espiritual acaba sendo um complicador, porque nós dependemos uns dos outros. Eu preciso dos outros para me desenvolver, os outros precisam de mim para se desenvolverem. Então, quer dizer, nós temos ali uma conexão entre nós que nós ainda não conseguimos compreender. Nós vivemos dentro desse individualismo que parece que predomina hoje na nossa sociedade, predomina hoje na humanidade, e isso denota claramente a nossa infantilidade, a nossa ignorância. A gente lembra que as consciências, conforme elas vão evoluindo e atingindo um grau de evolução mais alto, elas vão quase se tornando uma única consciência, sem perder a individualidade naturalmente. Mas todas elas vibrando, todas elas pensando na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, sempre compartilhando experiências, conhecimentos e tudo mais. E nós aqui na nossa condição, ainda presos nesse escafandro de carne que nos prende aqui no nosso mundo terreno, nós acreditamos que sozinhos nós somos poderosos. Né? Como é que está o som, pessoal? Por favor, me dá um retorno. Voltou, beleza. Bom dia, pessoal que chegou. Então nós nos vemos aqui nesse escafandro acreditando que nós temos o poder suficiente para sermos autossuficientes. E nós não somos. Por isso nós tentamos agir sozinhos e sempre nos machucamos. E muitas vezes também machucamos as pessoas que estão próximas. Porque esse nosso sozinho significa: eu quero fazer as coisas do meu jeito, mas eu sei que eu não posso fazer nada sozinho. Então eu me aproveito das pessoas para poder fazer aquilo que eu quero. E isso sempre vai gerar algum tipo de problema. Vamos para o nosso texto aqui para a gente refletir um pouquinho mais. Esse texto aqui é bem interessante, eu gostei bastante dele. Porque Emmanuel, ele traz para nós dois pontos de vista diferentes diante de uma situação positiva e diante de uma situação negativa. Vamos lá então, ele diz assim: quando um homem comete uma má ação, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. Até aqui é o ponto inicial. Quando se fala que quando nós cometemos uma má ação, os reflexos perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. É exatamente aquela mancha na consciência que vai nos acompanhando, que nós tentamos esquecer, que de repente nós reencarnamos e trazemos em nós ali aquele peso na consciência que a gente não sabe o que é, aquela sensação de culpa, aquela sensação de medo, aquele sentimento depressivo que vai nos acompanhando. Porque na verdade assim, se existe aquele equívoco e aquele equívoco fica guardado na nossa consciência, não adianta a gente fazer de conta que ele não existe. Ele vai ficar ali. Não importa quanto tempo passe, enquanto aquilo não for dissolvido, enquanto aquilo não for resolvido, nós continuaremos ainda com aquela sombra, com aquela nuvem negra sombria em cima de nós. E a gente não sabe por quê. Mas as oportunidades da vida, a programação reencarnatória, essa teia que nos prende uns aos outros, vai nos aproximando naturalmente daquilo que é necessário para a nossa transformação. Então não importa se vai ser uma encarnação, se vai ser a mesma encarnação, se serão várias encarnações, enquanto aquela pendência continuar ali ativa, nós estaremos ali sempre presos a ela. Tá?
Bom, vamos lá. Então ele continua aqui para nós. Nesse caso, quando nós nos deparamos com uma situação de equívoco, né, vamos com paciência que a gente vai conseguir, pessoal. A gente vai até o final. Então, quando a gente se depara com alguém que cometeu um equívoco, nós temos dois caminhos a seguir. Diante do erro, as pessoas que são mais ignorantes, ou a criatura ignorante, que a observa, se faz pior. Porque nós falamos de exemplos a partir de agora. Os exemplos que as pessoas dão e que outras pessoas seguem, e os exemplos que nós damos e que as pessoas seguem. Porque todos nós somos exemplos uns para os outros. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. Ou simplesmente um exemplo nulo. Mas certamente todos nós teríamos ali uma atitude diante desse exemplo. A criatura ignorante, portanto, que observa aquela má ação, ela se torna pior. Porque ela percebe, bom, eu não consigo fazer nada certo. Se ele também não fez certo, então eu não preciso fazer. Então ele vai, na verdade, entrando naquela mesma onda, acompanhando a atitude daquele indivíduo que cometeu o erro. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. Aí, diante do erro, aquelas pessoas que são muitas vezes críticas, intolerantes, impacientes, elas se tornam mais endurecidas, elas se tornam mais agressivas nos comentários. Tinha que ser aquela pessoa, só podia ser ele, tomara que ele seja castigado, tomara que ele sofra a mesma coisa. Então, na verdade, a gente assume uma postura de endurecimento diante do erro do outro, exatamente porque nós não temos ainda essa sensibilidade, essa benevolência dentro de nós. Ainda diante do erro, o homem quase retificado, que a identifica, estaciona e desanima. Imaginando que eu me encontro numa condição de alguém mais equilibrado, alguém que já conseguiu se regenerar diante dos próprios valores, diante da própria história. Quando eu vejo alguém cometendo um erro, eu me vejo como impotente diante daquela situação. E aí, então eu começo assim, poxa vida, mas infelizmente o mundo é assim mesmo, infelizmente a gente não pode fazer nada, esse sofrimento acaba acontecendo mesmo. A gente vai se entregando simplesmente por desânimo, por falta de iniciativa, por falta de vontade diante daquele erro. E nós vemos hoje tanta tragédia na televisão, na sociedade, na rua, nas histórias de ficção que a gente acompanha, que a gente começa a pensar assim, poxa vida, esse mundo, sim, infelizmente esse mundo não tem mais conserto. Infelizmente esse mundo não tem mais como reverter isso tudo. Só mesmo uma catástrofe. Então a gente começa, mesmo tendo esse meu espírito de boa vontade, esse espírito de desejo de crescer, eu me vejo impotente diante daquela situação. E aí então, uma outra condição, diante do erro, o missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Porque eu vejo alguém cometendo erro e eu tenho vontade de corrigir, de ajudar outras pessoas, eu me vejo preso àquela situação, não consigo me desenvolver. Então a gente vê que o exemplo do erro, quando ele prolifera nas mais diversas camadas de evolução consciencial, né, em que as pessoas estão mais desenvolvidas, as pessoas estão mais conscientes ou menos conscientes, sempre tem um efeito negativo. Eu posso simplesmente olhar para aquela situação e ignorar, mas mesmo ignorando eu acabo caindo naquela condição de passividade, aquela condição de desânimo, de estacionamento. Então o exemplo negativo, quando ele é observado, e simplesmente observado, sem nenhum tipo de ação que possa revertê-lo, ele sempre traz um efeito negativo sobre todas as pessoas que estão próximas participando daquele evento. A Márcia colocou para nós, né, quando o marido trai a mulher, trata mal, aí acontece a separação, depois ele se arrepende e quer voltar para reparar. Será possível quando a mulher ainda está magoada? Olha, Márcia, cada situação é uma situação, a gente não tem como simplesmente trazer uma receita pronta. Mas a gente tem que lembrar sempre que numa relação entre duas pessoas, o amor deve prevalecer, principalmente num casal. Se casaram por um motivo, não se casaram por uma obrigação, a gente já não vive mais, felizmente, essa situação de imposição, essa situação de obrigatoriedade. Então as pessoas fazem um acordo, as pessoas se ajustam em direção
a construção comum. Então elas desejam viver juntas. E ali, naturalmente, há aquele sentimento mais nobre, que é o amor que existe entre eles. Quando acontece esse erro no meio da relação, há as mágoas, há as lesões afetivas, há as feridas morais, há a desconfiança, quer dizer, a confiança que demora tanto tempo para ser construída, ela simplesmente desmorona de uma hora para outra. Se há o desejo sincero daquele que cometeu o equívoco de retomar a relação e continuar daquele ponto, vai depender da outra parte. Se ela quer ou não, ela tem um livre-arbítrio. A gente lembra sempre que essa ideia de que é proibido se separar, é proibido se divorciar, porque todo mundo está preso um ao outro, porque a programação reencarnatória é isso. A gente coloca um peso tão grande em cima dessa relação, como se nós estivéssemos ali anulando a liberdade de consciência das pessoas. Então, se no caso a esposa tem ainda vontade, tem ainda um sentimento nobre para continuar a relação a partir dali e começar a reconstrução daquilo que se perdeu, isso é extremamente válido. Mas não existem obrigações para ninguém. Ninguém está preso num cativeiro afetivo de ninguém. Então, assim, você deseja voltar, aquela pessoa deseja voltar para aquela relação, é a vontade dela. É ela que vai decidir, olha, eu quero ou eu não quero. Eu vou tentar confiar em você de novo, eu não confio mais em você. Então, na verdade, a gente não tem, assim, a doutrina espírita não dá regras prontas para todo mundo. Ela simplesmente fala, faça o que seu coração mandar, faça o que sua consciência mandar. Se a consciência diz que sim, eu quero tentar, então eu vou. Se o coração fala, não, tenta de novo, então tenta. Se por acaso disser, olha, eu não quero mais saber, então acabou. Aquele que assumiu o erro vai ter, de alguma forma, que reparar aquela lesão afetiva daquela pessoa com quem ele se relacionava. Então as coisas vão acontecendo com naturalidade nesse sentido, né? O Hermes colocou lá em cima para nós, né? Conheço uma mulher que assim procedeu e há 50 anos com o esposo, está há 50 anos com o esposo, que pisou na bola em certo momento de fraqueza na vida, né? Então tá ali, ó, a história. Tem pessoas que são recorrentes no mesmo erro, tem pessoas que conseguem se reequilibrar rapidamente. É toda uma questão do quê? De amor, de se conhecer, de confiança, de desejo de dar certo, né? Tudo é muito particular. O Nando colocou, né? Recobrar a confiança e apagar a mágoa é um desafio muito grande. Vai da pessoa decidir trabalhar isso, né? E lembrando sempre também que a gente não apaga a mágoa, né? A gente consegue equilibrar, né? É o perdão, na verdade, que consegue dissipar essa nuvem que fica sobre as pessoas. Porque você não consegue esquecer aquilo que o outro fez. Muitas vezes a gente acredita que o perdão ele tem uma semelhança muito grande com a amnésia. Ah, eu perdoei, de repente bateu uma amnésia, eu não lembro mais nada do que aconteceu. Lembro, revivo aquilo que aconteceu, sinto tudo aquilo de novo cada vez que eu me aprofundar de novo naquela história. Então, na verdade, o perdão significa, eu sei o que aconteceu, mas eu perdoo você por aquilo e eu posso ou não te dar chance. Porque o perdão significa, eu não tenho mais... Não desejo mal para você, não desejo que você se machuque, mas eu posso ou não seguir ao seu lado. Então assim, olha, eu te perdoo, seja muito feliz. Ou então eu te perdoo, vamos ser felizes juntos de novo. É tudo uma questão do quê? De relacionamento. As pessoas têm que se conhecer, as pessoas têm que saber o que é bom para elas ou não. Né? Bom dia, pessoal. Décio colocou para nós aqui, né, que mais o certo é que quando existir a mágoa de uma das partes, ela mesma parte, enquanto não perdoa, né? Não desvincula da que traiu. E isso não é retórica, né? Foi dito inclusive por Jesus. E de fato é, né? Porque quando a gente tem esse vínculo negativo, todos os tipos de vínculos nos mantêm ligados às pessoas. Então um vínculo negativo, um vínculo positivo, tudo nos mantém conectados uns aos outros. Só que a gente lembra sempre, né, que existem aqueles que foram vítimas das circunstâncias e existem aqueles que foram os responsáveis pelas circunstâncias. Aí cada um tem o seu peso dentro de culpa dentro da relação. Fernanda colocou para nós aqui, né, creio que a traição denota já problemas no relacionamento. Com certeza o necessário é ver se vale continuar juntos ou se realmente é uma relação falida. Né, para mim a traição é como a dor que somente diz algo que está errado e precisa ser curado, né? É uma questão de interpretação de cada um. Cada um sabe exatamente a forma como vai vivenciar essa experiência, né? Muito bem. Então aqui a gente falava sobre a questão do erro, né?
a questão aqui do erro, dos exemplos que geram esse erro, né? Então diz para nós aqui então que em derredor de um gesto descaridoso congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Então toda vez que a gente se depara com um exemplo negativo de alguém que cometeu um erro, que é o caso que a gente citou agora, vamos imaginar que a gente fica sabendo de um caso de traição. Então eu olho aquela pessoa de acordo com o meu estado evolutivo. E eu vou ter posturas diante daquela condição. Ou eu vou querer fazer pior do que ele fez, ou eu vou fazer uma crítica muito dura, ou eu vou desanimar percebendo que já não tem mais esperança para ninguém, ou eu vou simplesmente ficar tão ocupado com aquela situação que eu vou esquecer de fazer o resto que eu tinha que fazer. Então a gente tem vários tipos de posturas. Diz para nós aqui o texto depois. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Se naquele exemplo negativo a criatura ignorante se revoltava e queria fazer pior, no momento em que essa criatura ignorante se depara com um ato de nobreza, com um ato de caridade, ele aprende a se elevar, então ele vai seguindo o exemplo de querer fazer aquilo que o outro fez. Os olhos menos benevolentes que a veem, aquilo que a gente tinha visto antes que endurecia, recebem nova claridade para a vida íntima. Então quando ele percebe alguém que lhe faz uma crítica, quando ele vê alguém que pratica um ato de nobreza, um gesto de caridade, ele começa então a se sentir, a perceber que nem tudo está perdido, que a vida não é tão ruim como ele imaginava. Que aquela falta de benevolência que havia nele, ele começa a ser contaminado pela ação do semelhante, pela ação das pessoas. O homem quase retificado, que a identifica, lembra que o homem retificado diante da atitude negativa, desanimava, estacionava. Mas diante de um ato nobre, de uma boa ação, ele adquire mais fortaleza para se restaurar. E aí então ele é tomado por aquele ânimo que ele diz assim: eu estou tentando me melhorar, e estou convivendo com pessoas que também estão tentando se melhorar. Por isso então a gente vai se fortalecendo cada vez mais, a gente vai crescendo junto, buscando essa elevação conjunta. O missionário do bem, que a surpreende nela, se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Porque aí então ele percebe que ele não está sozinho fazendo aquele trabalho de elevação. Na verdade, ele está fazendo esse trabalho percebendo que existem outros também que estão seguindo os mesmos passos. Então, em torno dessa manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Enquanto que do lado negativo, em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Então temos ali o exemplo positivo e temos ali o exemplo negativo. E o efeito que cada um desses exemplos provocam sobre as pessoas. E aqui Emmanuel continua o seguinte: se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual de Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através dos teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Uma frase que eu achei muito interessante, para a gente prestar muita atenção, porque quando a gente fala a nosso respeito, é importante que a gente fale das pessoas que têm a consciência de que busca realmente essa transformação. Nós temos a intenção, nem sempre temos tanta vontade assim, mas a intenção já é um progresso, porque muitas vezes nós vemos pelo mundo afora pessoas que não têm intenção nenhuma de se transformar, de se melhorar. Pessoas que desejam ser como são, viver a vida do jeito que é, pouco importando se vai ter consequência positiva ou negativa, pouco importando se a sua influência vai ser positiva ou negativa sobre alguém. Ele quer viver a sua vida. No nosso caso, a gente tem esse trabalho
contínuo de aperfeiçoamento através do estudo, através das tarefas que nós abraçamos, através dos diálogos edificantes, das reflexões, das tentativas, né, das tentativas contínuas de mudanças de atitude. Então, quando nós falamos da nossa vontade de se transformar, de nos transformarmos, isso tem que ser sincero. E para nós isso é realmente sincero. Nós não perderíamos tempo, por exemplo, de frequentar uma instituição, de frequentar uma reunião, de ler um livro dessa natureza. Se eu não tenho vontade de me transformar, e alguém me dá um livro de transformação moral, de reforma íntima, essas coisas, eu vou pegar esse livro aí, o máximo de proveito que eu vou fazer com ele, vai ser colocar na porta para ela não bater quando tiver vento. Porque ler que é bom mesmo, eu não vou ter interesse nenhum em fazer isso. Ou então pegar o livro e colocar embaixo do pé da mesa para poder equilibrar a mesa que está torta. Não tenho interesse em fazer esse tipo de leitura. Então, se nós nos mobilizamos em atitudes, em reflexões, em estudos e, de fato, em mudanças de atitudes, isso denota claramente que nós estamos ali comprometidos com essa filosofia. Isso mostra que esse discipulado que nós nos envolvemos, ele é verdadeiro. Eu posso não ser o melhor dos discípulos, mas eu estou na fila para ser discípulo. Eu estou carregando aquela carteirinha, comprometendo-me a me transformar, comprometendo-me a me envolver com as situações que eu possa dar algum tipo de contribuição. Então, na verdade, quando nós estamos ali envolvidos nesse compromisso, o nosso exemplo é fundamental. E a gente tem que prestar atenção nisso. Tudo aquilo que a gente faça dentro das nossas relações, ou mesmo diante de nós mesmos, mas principalmente diante das relações, que é o tema que a gente vem tratando hoje, que é aquele tema em que a gente começa então a perceber que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, reflete sobre os outros. E aí então eu tenho que me perguntar qual vai ser a qualidade dessas ações que eu estou executando sobre as pessoas. Eu tenho que ter essa preocupação. Essa frase que eu comentei com vocês, uma frase que eu achei muito interessante, eu não lembro exatamente quais eram as palavras, mas o sentido dela dizia mais ou menos assim, que a gente tem que observar muito as nossas atitudes. Nós, principalmente, que estamos comprometidos com esse trabalho de transformação do nosso mundo hoje. Nós temos que prestar muita atenção, porque muitas vezes as nossas ações serão mais perto que as pessoas chegarão do Evangelho. Elas não leem, elas não se interessam em ler, elas criticam aqueles que praticam de uma forma dogmática, de uma forma viciosa. Mas no nosso caso, quando a gente se compromete, a gente tem essas atitudes nobres, e esse exemplo que nós estamos dando é exatamente o exemplo daquele que representa o mestre dessa filosofia que nós estamos aqui hoje nos comprometendo. Então, tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa vida, o nosso exemplo de vida, será o único evangelho que as pessoas vão ler. E é isso que nós temos que tomar cuidado e perceber a grande importância, a grande responsabilidade que é nós nos colocarmos como discípulos de Jesus. Mais uma vez, eu sempre gosto de colocar isso, não utilizemos a palavra, não utilizemos a figura de Jesus daquela forma dogmática, religiosa, daquela forma limitada. Vejamos Jesus como um indivíduo que esteve no nosso meio, trazendo um exemplo de conduta acima de qualquer tipo de influência do nosso mundo terreno. Ele veio trazer para nós um modo de viver dentro daquele padrão legítimo da evolução espiritual, e nós estamos ali próximos a ele. Então vamos falar assim, porque eu sigo Jesus. Eu não quero seguir Jesus. Eu quero aprender com ele aquilo que ele fez para poder fazer também. Esse meu compromisso em me tornar um discípulo significa dar continuidade no trabalho que ele fez. Aquela ideia que a gente tem hoje, não, porque ele vai te salvar, porque você tem que seguir, porque isso, porque aquilo, não é nada disso. A nossa salvação, na verdade, não é ele que vai salvar. A nossa salvação depende de nós mesmos. Trazendo essa ideia de salvação, de salvador e tudo mais, todo mundo gosta de falar isso. Que o sangue dele tem poder, o meu sangue tem muito mais poder sobre mim do que o dele. Porque é o meu sangue que vai me dar ali a vontade de agir, a vontade de realizar, a vontade de transformar. Então depende de mim. O que dependia dele, de demonstrar como fazer as coisas, ele fez muito bem feito. Tanto fez que, passados ali quase 2000 anos, desde aquele começo, até hoje o seu exemplo continua aí perpetuando aqui na nossa sociedade.
todo mundo fala sobre ele, ele é a pessoa mais falada do mundo, a sua história é a história mais lida do mundo. E ainda assim, pelo fato de nós não entendermos exatamente o que significou a presença dele aqui no nosso meio, a gente continua ainda distorcendo a lição que ele veio trazer para nós. Então aqui, esse compromisso que nós temos, o título desse nosso estudo de hoje já fala bem, obra individual. Aquilo que nós podemos fazer para tentar fazer com que as pessoas também se melhorem, através do nosso exemplo edificante, do nosso exemplo positivo, do nosso exemplo elevado, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Mais uma vez, nós não temos obrigações de fazer nada por ninguém, mas nós temos sempre oportunidade de fazer. E cada vez que nós soubermos aproveitar essas oportunidades, nós teremos a nosso favor revertido aquele benefício que nós proporcionamos para as pessoas. E quando nós conseguimos converter do erro uma pessoa que pode ser considerada um pecador, como é o caso da passagem do Evangelho, nós salvaremos da morte uma alma e cobriremos uma multidão de pecados. Essa multidão de pecados significa aquele leque enorme de erros que a gente vai cometendo durante a nossa existência. E como nós comentamos no início, bom dia pessoal que chegou, como nós comentamos no início do nosso estudo, a gente lembra que esses erros são aquelas correntes que a gente vai arrastando pela estrada da vida que a gente tem que caminhar. Elas vão nos atrasando cada vez mais. Em vez de eu focar minha atenção lá no alto da montanha onde eu tenho que chegar, eu tenho que ficar preocupado com os pesos que eu estou carregando. Porque simplesmente eu estou amarrado a ele. Eu estou amarrado a ele. Então eu preciso me libertar, e essa libertação significa resolver cada pendência da nossa vida. Ter a consciência, ter a coragem, ter a responsabilidade de encarar o erro e tentar solucioná-lo da melhor forma, dentro daquilo que for possível. Se eu puder fazer alguma coisa por mim mesmo, eu faço. Se eu depender de outras circunstâncias para que esse erro seja corrigido, que eu tenha paciência, que eu tenha perseverança, que o momento certo vai chegar. Mas que eu não fique estagnado por isso. Algumas vezes a gente percebe que cometi um erro, mas eu não consigo resolver isso e eu vou sofrer para tudo sempre. Não vai não. Aquilo que não pode ser feito agora vai ser feito depois. Então eu tenho que aproveitar, já que eu não posso resolver isso agora, então eu continue trabalhando para poder crescer cada vez mais. No momento oportuno, tudo virá. Ali tudo será colocado à minha disposição para poder trabalhar. Isso que é importantíssimo para nós. Fernanda colocou, ultimamente tem uma mensagem que estão divulgando muito nas redes, que diz mais ou menos assim: você vai ter de mim o que você me der, portanto depende de você. Aí todos acham o máximo, no sentido de tratar o outro reagindo de acordo com sua ação. Ninguém pensa no agir de forma diferente, sendo diferente e melhorando esse mundo. O que a gente percebe, Fernanda, é que essas frases de efeito, elas são muito importantes para as pessoas diante desse quadro de desânimo, desse quadro de egoísmo, de individualismo que nós temos hoje. Então, na verdade, de certa forma, a gente acabou se deixando contaminar por isso. E quando você coloca isso, que a minha educação depende da sua, essa aí é uma frase de para-choque de caminhão, né? A minha educação depende da sua. Se a minha educação depender da sua, eu estou perdido. Então, na verdade, assim, o nosso compromisso não é com as pessoas. O nosso compromisso é conosco mesmo, o nosso compromisso é com a nossa própria consciência e com a filosofia, com o trabalho com que nós nos comprometemos. Isso é fundamental. Dessa forma, é importante que a gente sempre faça aquilo que a nossa consciência apontar, buscando sempre essa transformação nossa, essa transformação daqueles que estão próximos a nós e, consequentemente, a transformação do nosso mundo. Aí todo mundo vai dizer assim, mas é muita pretensão sua acreditar que você pode mudar o mundo. Eu posso não conseguir mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. E se eu mudar o meu mundo, você mudar o seu mundo e cada um mudar o seu próprio mundo, todo mundo vai se transformar. Essa é a proposta dessa mensagem, obra individual. E mais uma vez, muitas vezes, a nossa vida será o único evangelho que as pessoas vão ler. Então que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente vai escrever, porque isso é para nós de uma grande responsabilidade. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, deixa eu ver aqui, a Sônia perguntou, bom dia Sônia, sabe alguma sala espírita que sempre tem horário marcado por aqui? Nós temos várias salas espíritas marcadas por aqui, Sônia.
Tá? Todos os dias nós temos estudos na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, com palestras transmitidas ao vivo de Centro Espírita fora que utiliza a internet. Nós temos grupos virtuais que se juntam aqui para poder fazer trabalho. Temos várias salas, tá? Então, só acabar aqui o nosso estudo, eu passo para você direitinho os horários, você vai ter assim uma ideia, tá, da quantidade de trabalhos que tem por aqui. Muito bem, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Algum voluntário para fazer para nós aqui a prece de encerramento? A nossa amiga Andréia